Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu faço a apresentação do Vinícius, porque depois de entrevistar e estudar vários perfis, né, de treinador, o Vinícius é um treinador que encaixa perfeitamente na filosofia do Ituano. Então, fiquei muito feliz. A entrevista com o Vinícius ela foi muito bacana, ele me explicando toda a trajetória dele, né? Então, aparentemente, né, a gente fala, poxa, não é um treinador com tanta experiência, mas quando você conversa com ele, você vai ver o tamanho da experiência que ele tem. Indicação de alguns aqui do clube, né, indicação também de amigos meus em quem eu confio, que são dirigentes e que trabalham no futebol. O Cris teve a oportunidade de trabalhar com o Vinícius 2 vezes. E as informações foram excelentes. Então, acredito que a gente tem aí um futuro promissor, os objetivos traçados. Então, Vinícius, eu te desejo muito, muito bom trabalho, né? A sorte vem com o trabalho, com um bom trabalho. Aqui você vai encontrar pessoas do bem, né? Então, a Cássio já teve a oportunidade de trabalhar, o Cris, e aí você está conhecendo agora as pessoas do clube. Aquilo que eu te falei, que é um clube com um ambiente bem familiar, acredito que você também vai ter o apoio de todos aí para fazer um bom trabalho, tá? Muito boa sorte. Agradeço, Juninho. Segura um pouquinho a mão para fotografar. Aí. Valeu. Valeu. Boa tarde, pessoal. Para mim, primeiro agradecer ao Juninho pela oportunidade, agradecer ao Ituano. Quero dizer que me sinto muito feliz, muito motivado para iniciar esse trabalho num clube tão tradicional, né, e tão conhecido aí do futebol paulista e do futebol nacional. Então, para mim é um privilégio. Acho que todo e qualquer profissional espera ter uma oportunidade de trabalhar numa instituição como o Ituano. E eu espero aí com muito empenho, com muito trabalho, né, poder fazer jus a toda a expectativa que o Ituano deposita na minha contratação. Boa tarde. Claro que você escolheu, como você disse, né, teve algumas indicações. Como é que você foi para definir a chegada do Vinícius para o comando técnico? Eu queria um perfil de treinador que tivesse uma conexão com o clube, né? Então, eu comecei com essa ideia, né? E aí fui atrás desses perfis. E aí as coisas foram caminhando, algumas com viabilidades, outras não. O Vinícius, como eu falei, é um perfil que encaixa naquilo que a gente estava procurando. E aí a gente foi procurando indicações, né, respostas, até o momento da entrevista com o Vinícius, né? Então, eu gosto de conversar, eu gosto de entrevistar, mas quando eu vou para uma entrevista, eu gosto de ir com um sentimento, cara, pô, se eu gostar, eu vou contratar, né? Então, não gosto de também ficar entrevistando por entrevistar. Então, as pessoas que a gente entrevista são as pessoas que possam vir a trabalhar no clube. E o Vinícius foi esse caso. Então, a entrevista ela foi muito melhor do que o esperado. A gente sempre tem o currículo, as informações, mas é sempre bom estar com um profissional frente a frente, a gente falando da nossa filosofia e ele falando da trajetória dele. Boa tarde, o Fred da 98 FM. O Ituano ainda nesse mercado de transferência ainda não se movimentou muito na questão de chegada, né? Tá reformulado, mas com saídas. Tá. Foi a espera do técnico que movimentou esse começo um pouco mais lento, o Vinícius vai participar dessa escolha dos jogadores para o ano que vem, como que está esse processo do mercado para montar a figura? Tá. Está bem mais adiantado do que a gente divulgou. Então a gente tem aquele cuidado de só divulgar quando tem aí praticamente 100% de certeza. Alguns que nós tivemos a gente já divulgou, mas tem já pessoas, atletas
bem mais avançados, já com contratos apalavrados, só a questão burocrática de pôr isso no papel. Então, na questão de dias aí, a gente vai ver mais nomes, né? Creio que, acho que 75% do elenco já está contratado. E aí sim, né, para ter essa finalização, enfim, como houve também que eu fui muito criterioso na questão da escolha do treinador. Então, por isso, um pouco a demora. Mas, paralelamente a isso, a gente também teria que buscar atletas no mercado, atletas que a gente tem convicção de que possa dar certo. Tanto é que quando o Vinícius chegou e viu os atletas que a gente estava negociando e fechando, eu acho que foi unânime também a aprovação. E aí essa finalização, né, desses 25%, 30% ainda de falta da gente trazer, aí sim o Vinícius agora encabeçando esse processo. Juninho, boa tarde. Quando foi divulgado o nome do novo treinador, a gente saiu para fazer algumas pesquisas, né? E eu falei com um amigo meu lá de Araraquara e que me deu ótimas referências e duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, que ele gosta de trabalhar com garotos da base. Segundo, que ele gosta de trabalhar, e lá na Ferroviária, por exemplo, se eu não me engano, foram 79 jogos, né? Uma coisa assim, ele gosta de trabalhar com o tempo. São duas coisas que se encaixam perfeitamente aos 8 anos. Como é que você vê isso? Exatamente. São essa filosofia, né, que encaixa dentro do nosso clube. Então, trabalhos longevos, né? Então, ele fez isso no Inter de Santa Maria, né? Também no Red Bull, né? Ficou quase 3 anos no Red Bull. Na Ferroviária também. Então, é o perfil que a gente busca e é o perfil que eu gosto, né? De dar tempo ao treinador, né? Então, ele tem esse perfil e a questão de trabalhar com jogadores jovens, né? Acho que é importante. O Ituano está sempre revelando atletas, sempre trazendo atletas da base para o elenco do profissional. E aí tem que ter afinidade com pessoas que já estão acostumadas a trabalhar e fazer a transição desses jogadores, né? Então, muitos jogadores aí que agora estão no profissional brilhando já passaram pelas mãos do Vinícius. Então, acredito que esse trabalho ele dará continuidade aqui no Ituano. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo. Boa sorte no seu trabalho, na próxima temporada aqui no Ituano. Obrigado. Vinícius, o que te deu tranquilidade para você poder estar assinando o Ituano? Está sendo uma oportunidade para você pode até me corrigir, né, de iniciar realmente o trabalho, uma pré-temporada do clube? Boa tarde, mais uma vez. Primeiro foi a conversa que tivemos, que o Juninho citou, uma conversa muito produtiva. Eu, obviamente, já tinha uma impressão do clube e o panorama que o Juninho me passou na conversa. O primeiro contato que tive com o pessoal da diretoria, staff do clube, comissão técnica, também foi muito interessante. Eu vejo um alinhamento de perfil daquilo que o clube busca como profissional comigo, né, com as características que eu tenho, a minha forma de trabalho. Então isso ficou muito claro nessa primeira conversa e depois no primeiro contato com o pessoal do clube. Eu entendo que o Ituano, embora tenha experimentado dificuldade, especialmente na última temporada, é um clube, como falei, muito tradicional, né, que tem muita força. E sempre me chamou a atenção de saber as pessoas falarem, né, de contato que eu tenho com profissionais colegas e também através de vocês da imprensa, que o Ituano sempre foi um clube que soube o que quis, né, sabe o que quer. E eu entendo que quando isso acontece, para nós profissionais, acaba dando um norte para o trabalho, de certa forma facilitando. Então, eu enxergo o Ituano oferecendo essa condição a mim. Em contrapartida, eu também com condições de contribuir, dar essa contribuição, né, ao Ituano. E no somatório de tudo isso, a gente espera atingir os objetivos, né, que o Ituano tem para a próxima temporada. O seu estilo de trabalho, né? O Juninho, né? O Paulo, o próprio clube buscou um perfil através com o Marcinho, né? Depois veio o Valentim.
pode ser um pouco mais ativo, né, de marcação de pressão. Qual que é o seu estilo de trabalho? O que o torcedor vai esperar do Ituano? Obviamente que todo treinador tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de pensar a montagem do elenco, as ideias de jogo, cada um tem a sua particularidade em relação a isso, comigo não é diferente, mas também há de se entender um pouco a característica dos jogadores que nós temos, né? O Ituano tem alguns jogadores que já foi anunciado, né, a renovação que permanece, que são remanescentes do trabalho anterior, e tem jogadores que irão chegar, esse sim a gente já consegue dar um direcionamento em cima daquela que é a minha ideia, mas a minha intenção é, com calma, analisar o dia a dia, a gente vai iniciar os treinamentos, e a gente entendendo esse contexto de dia a dia, e poder escolhendo quais serão as ideias que a gente vai escolher, né, quais serão as melhores estratégias para os jogos. É interessante que a gente tenha precisão nisso, porque é um período relativamente curto, comparado às outras equipes que vão disputar essa competição. E o desafio é poder qualificar esse período para dar conta de tudo que a gente necessita treinar e principalmente transformar em desempenho depois. Então eu prefiro ter um pouco de prudência na largada, né? Como falei, tenho sim as minhas ideias, mas também entender as características dos jogadores para a gente poder tomar as decisões, né, com sabedoria em cima daquilo que a gente for observar. Bom, a teoria é uma coisa prática outra. A teoria diz que o Ituano está começando atrás dos adversários aí, porque agora que foi o último clube a definir um técnico, tem questão aí de inovação, de chegada de jogadores e tal. Como é que você vê esse período de menos de um mês para montar uma equipe que você também é novato? Olha, eu entendo que o desafio é sempre a qualidade. Eu, particularmente, não me preocupo muito com a quantidade, desde que tenhamos condições de dar qualidade a esse período. E como eu falei, eu tive uma ótima impressão da comissão técnica, acho que é uma reunião de profissionais extremamente qualificados, que querem fazer o trabalho acontecer da melhor forma possível. Assim que houver a apresentação e iniciarem os treinamentos, a gente tem um cuidado muito grande para, primeiro, não encher os jogadores de informação, que às vezes isso pode acontecer no ímpeto de querer resolver todo o problema num curto espaço de tempo, então é preciso ter cuidado com isso. Agora, não abrir mão da precisão, daquilo que realmente é necessário. E isso passa, como respondi na pergunta anterior, sobre aquilo que nós vamos perceber do elenco, poder organizar treinos que venham ao encontro de potencializar essas características, né? E dando qualidade a esse período, eu entendo que o Ituano vai chegar na melhor condição possível aí para o momento na estreia. Vinícius, boa tarde. Boa tarde. Rádio 90 FM. No seu currículo, você passou por muitos clubes aqui no interior paulista, já teve no Paulistão da Série 2 algumas vezes, tem experiência no campeonato. O objetivo do Ituano, eu acho que é claro, é conseguir o acesso dentro da competição, retornar à elite do futebol paulista, onde foi o time mais longevo do interior por um bom tempo. Qual você acha que vai ser o ponto-chave para que isso aconteça ali no março, abril, que não esteja comemorando esse acesso? Você vai trabalhar desde o primeiro minuto, especificamente nesse ponto-chave. Olha, preciso ter um pouco de cuidado, né? Em relação ao que a gente pode prometer. O início do trabalho é muito empenho, muita dedicação, seriedade, né? Porque assim sempre foi o Ituano. Eu me acostumei a enfrentar o Ituano assim, né? Levando as competições com seriedade, com trabalho, com dedicação. Eu acho que isso é importante e é o que a gente pode prometer, né? A Série A2 é uma competição diferente daquelas que o Ituano até então vinha disputando. Tem algumas particularidades que, por eu ter jogado 3 vezes, né, essa competição recentemente, a gente tem uma compreensão e entendimento. É uma competição que reúne treinadores experientes, equipes experientes, né? É um futebol que se faz a partir de muita intensidade, muita competitividade. Nem sempre o contexto das partidas é igual como o Ituano estava acostumado. Há jogos em que nós não vamos enfrentar talvez a melhor qualidade de gramado, né, como é aqui no Novelli, por exemplo. E tudo isso tem que estar no nosso horizonte, a gente tem que estar prestando atenção nessas coisas, capacitar os jogadores e ser o mais competitivo possível ao longo de toda a competição para chegar a esse acesso que é o grande objetivo do Ituano aí no primeiro semestre. Sobre a questão das categorias de base, que foi uma das razões que justificou a sua contratação, o Ituano tem um jogador proeminente ali no grupo, jogador de seleção brasileira de base, que tem muita expectativa da torcida em cima.
Como que vai ser esse trabalho com ele, desde que ele assinou o contrato profissional, todo mundo tem expectativa da estreia, de quando ele vai jogar com o Samador, como trabalhar especificamente com o menino que parece ter tanto potencial? Nós vamos estar observando o Dudu, assim como todos os jogadores que são das categorias de formação do Ituano. Está batendo a porta a Copa São Paulo, que é uma competição também muito importante para dar vitrine aos jogadores, né? Que eu sei pelo relato das pessoas do clube, por acompanhar sempre o potencial dos jogadores que aqui estão, né? Então estarei muito atento à Copa São Paulo. E o Dudu, assim como todos os jogadores serão observados, nós vamos prestar muita atenção, ter sabedoria também para usar esses jogadores, né? Escolher o momento certo. Mas eu sou um jogador que gosto de bons jogadores, não presto tanta atenção na idade. Se o jogador tem pouca idade, reúne qualidade e condições, eu acho que tem que ser oportunizado para o próprio desempenho da equipe, né? Para as pretensões do clube e para a gente poder potencializar o atleta, né? Oportunizar. Desde que ele tenha qualidade, assim como tu relatou do Dudu, né? Eu já tive outros relatos também a respeito desse atleta e muitos outros que as categorias de formação aí têm o Ituano. Conta um pouquinho então dessa sua transição, né? Você como preparador físico, analista também, acompanhando a seleção feminina, se tornou um treinador. Como é que foi essa transição? A preparação física, na verdade, para mim, ela foi a porta de entrada para o futebol. Eu aprendi muito durante esse período e talvez o meu auge, atuando como preparador físico, foram as 2 Olimpíadas que eu tive, posso dizer, o privilégio de participar junto à Seleção Brasileira de Futebol Feminino, sendo que numa delas nós fizemos uma final olímpica. Acabamos sendo derrotados pelos Estados Unidos, mas conquistamos a medalha de prata, o qual eu tenho muito orgulho. Aprendi muito durante esse período. Esse período me oportunizou, por exemplo, uma oportunidade de atuar nos Estados Unidos. Eu trabalhei por 2 anos na WPS, à época, 2009, 2010, que é a Liga Profissional de Futebol Feminino. Lá aprendi muito. Inclusive foi isso que me capacitou, me deu ainda mais confiança para eu poder me lançar como treinador. E a preparação física foi uma escola. Tive grandes profissionais que me deram suporte, principalmente na arrancada, entre os quais eu tive a oportunidade, por exemplo, nada mais nada menos, de trabalhar com o professor Moraci Santana. Eu tive um estágio com ele no Corinthians, à época, de 40 dias, um profissional que é uma referência para mim e uma referência como profissional para o futebol brasileiro. Então, fui muito privilegiado na minha largada, né, como preparador físico, durante toda a minha carreira, e uso muito dessas lições também como treinador hoje. Eu sempre tive gosto pela parte técnica, mas isso envolve um estudo, envolve uma preparação, coisa que eu fiz no início da carreira, fiz durante e faço até hoje. Eu acho que isso é parte da preparação. Entendo que venho me desenvolvendo, venho me preparando cada vez melhor, né? A função exige isso, cada vez treinadores melhores estão vindo ao mercado, que eleva o nível de competitividade, e nós, profissionais, temos que responder à altura. Então eu procuro ser esse profissional, estar atento ao que acontece no mercado, me preparar, ver o que está acontecendo, né, para onde que o futebol está caminhando, do ponto de vista técnico e tático, para poder cada vez desenvolver trabalhos melhores. Vinícius Colasso, bem-vindo ao Ituano. Obrigado, Acácio. Muito obrigado a vocês. Aproveito aqui também para deixar uma mensagem ao nosso torcedor. Entendo que é um pouco machucado, né, por conta da temporada anterior, mas que dê um voto de confiança a todos nós. Eu me acostumei a vir ao Novelli aqui para jogar e ter um ambiente de bastante dificuldade quando eu era adversário, né, e eu espero, a partir de um voto de confiança que o nosso torcedor vai dar ao nosso trabalho, que possa de novo criar um ambiente favorável para nós aqui, que possa ser um diferencial, né, e nós com o trabalho respondendo à altura aí para colocar novamente o Ituano onde ele merece, que é a Série A1 do Campeonato Paulista, e voltar à Série B, assim a gente espera terminar a temporada de 2025. Muito obrigado.